Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma Conversa Periódica. O seu encontro com as surpresas da química que nos cerca. E olha, bota a surpresa nisso. Eu acabei de chegar de uma viagem muito bacana que eu fiz a Minas Gerais. Sensacional, é cada informação. Além das cidades históricas, que são realmente muito interessantes, as cavernas de Minas Gerais, olha, você não sabe o que você está perdendo. O turismo em cavernas é tão famoso em Belo Horizonte, que até quando você chega no aeroporto de Confins, existem vários painéis informando sobre eles. Agora, tem uma gruta em especial, a de Lapinha, que é sensacional. Além das estalactites que tem no lugar, foram encontrados lá fósseis pré-históricos e até o crânio de uma mulher que deve ter vivido pelo menos há uns 10 mil anos atrás. Agora, para desvendar todos esses mistérios, eu resolvi convidar aqui o meu amigo que já tinha me dado várias dicas, inclusive para essa viagem mesmo. Professor do Museu Nacional da FRJ, o Renato Cabral Ramos. Chega mais, Renato! Tudo bem? Como é que foi a viagem? Bacana mesmo, olha, adorei as suas dicas, viu? Renato, me diz uma coisa. Como é possível, assim, que fósseis de animais, inclusive esqueletos humanos, possam ter sido preservados no interior de uma caverna por tanto tempo? Olha, a presença de fósseis, né, dentro de cavernas, elas podem ter dois processos. Um, que o bicho foi lá para dentro, ou se perdeu, ou morreu lá dentro. Uhum. A outra forma são os ossos que são transportados para dentro da caverna por uma enxurrada, por exemplo, né? Esse material, quando entra na caverna, ele entra num ambiente de muita tranquilidade, de uma atmosfera bastante equilibrada, né? E aos poucos ele pode ir sendo soterrado por material que penetra na caverna, por queda do teto da caverna e também pela precipitação de calcita, né, de carbonato de cálcio em volta desses ossos, que gera como se fosse uma cápsula de proteção desse material. Ele consegue se preservar por tanto tempo. Pois é, a caverna em si já é uma cápsula de proteção. E esse material ainda sendo soterrado, ainda sendo recoberto de carbonato de cálcio, aí ele fica mais protegido ainda. E vem cá, que espécies de animais já foram encontrados em cavernas? Aqui no Brasil, os principais espécimes encontrados em cavernas são animais, os mais notáveis, né, da fauna pleistocênica. São aquela megafauna pleistocênica, por exemplo, preguiças gigantes, tigre de dente de sabre, e mamíferos e também pessoas, né, que morreram nessas cavernas. E existe alguma espécie desses animais que tenha assim, sobrevivido até hoje, lógico que com mutações, mas assim, existem parentes dela? Olha, a preguiça gigante, né, que era um animal que não vivia em caverna. Você tem exemplos de preguiças gigantes que morreram dentro de caverna, que caíram lá dentro, ficaram presas e morreram. A preguiça gigante tem como prima a nossa preguiça, né, que é bem menor do que a sua prima do Pleistoceno. Né? Animais em cavernas, são poucos os animais que vivem em cavernas, porque grande parte deles usa aquilo como proteção e muito próximo à boca, tirando o morcego, que de fato passa uma boa parte do seu dia dentro de uma gruta, né? E alguns insetos e alguns aracnídeos, né? Peixes também. A fauna da caverna não é muito rica, né? Mas de qualquer maneira, Renato, as cavernas elas são uma janela, né? Para você conhecer a fauna daquela época, não? Sim, sim. Você tem casos, por exemplo, no Mato Grosso, né, de ossos, né, dessa fauna pleistocênica que ficaram preservados porque a caverna foi inundada. Ou seja, o pessoal que mergulha naquelas lagoas tão bonitas, de água tão cristalina, vem do fundo da gruta, né, coberto de ossos desses grandes mamíferos do Pleistoceno. Né? Ou seja, isso o estudo, e como esse material é muito bem preservado, torna-se de fato uma janela para conhecer um pouco da fauna que habitou o Brasil há 12, 20, 30 mil anos atrás. Além dos fósseis, que outras pistas a gente pode encontrar nas grutas? Além do conteúdo fossilífero, né, você pode também encontrar nas cavernas informações preciosas nos espeleotemas, os estalactites, que são os mais conhecidos, né? Os estalactites, eles são como árvores, né? Árvores não têm anéis de crescimento, os estalactites também têm anéis de crescimento, né? Tanto na lateral quanto no comprimento. Você, através de métodos de datação radiométrica, o mais utilizado deles é o método urânio-tório, você consegue fazer a datação, né, do início da formação daquele estalactite até as últimas fases de precipitação de carbonato de cálcio. E mudanças climáticas, assim, dá para saber como era o clima no passado observando as estalactites? Com certeza, e você ainda associa, né, a própria datação radiométrica, né, daqueles anéis de crescimento,
E desses mesmos anéis de crescimento, você coleta material e faz análise de isótopos de oxigênio, né? Então você consegue identificar os paleoclimas que fizeram naquela região ao longo aí do crescimento daquele espeleotema. Ô, Renato, dá para perceber o brilho no teu olho quando você fala disso aí. Como é que foi para você a descoberta de que você queria trabalhar com isso? Da mesma forma que você conheceu agora as grutas de Minas Gerais, quando eu era menino, tive com meus pais e conheci Lapinha, conheci Maquiné, isso com 10, 12 anos, e me fascinou profundamente, me impactou muito conhecer essas grutas, né? E nos anos 80 eu comecei a trabalhar num grupo de espeleologia aqui do Rio de Janeiro, que a gente trabalhava nas grutas da Floresta Tijuca. São grutas pequenas, são grutas em gnáceos e granitos, são grutas pequenas, mas que também era um trabalho bastante interessante. E nos anos 90, já formado, né, em geologia, eu participei de um grupo, né, aqui do Rio também, onde a gente começou a pesquisar as grutas da região centro-norte do estado do Rio, que é o principal distrito espeleológico do estado. Obviamente que não são grutas do tamanho das grutas da Bahia, de Goiás e de Minas, né? São grutas menores, mas são grutas formadas em mármores, que são rochas carbonáticas e de grande beleza cênica e muito importantes aqui para o estado, que são as maiores grutas do nosso estado. Renato, você deve ter vivido inúmeras aventuras. Você consegue lembrar de uma agora pra gente? Dentre muitas, eu recordo uma que foi interessante. Durante a topografia da Gruta Novo Tempo, no final dos anos 90, a Gruta Novo Tempo é a maior gruta do estado do Rio, ali no município de Cantagalo, aqui no norte do estado. Na topografia de um conduto comprido e muito estreito, um conduto que devia ter 2, 3 palmos de largura, o meu colega, o geólogo Marcelo Braga, vulgarmente conhecido como Padre, ele quis atravessar esse conduto. E ele muito mais foi se esgueirando, e no final do conduto ele ficou preso. Além de ser muito apertado, ele tinha um cabelo muito grande e ficou com o cabelo meio preso, o corpo meio preso. E aconteceu uma coisa assim que é muito importante também para o espeleólogo. Ele não entrou em desespero, ele manteve a calma, respirou, começou a virar o corpo lentamente e conseguiu sair depois com a minha ajuda. Então foi um exemplo interessante de sangue frio, que é algo que o espeleólogo tem que ter, né? E algo de uma situação que é usual, que acontece muito com as pessoas que exploram e pesquisam cavernas. Vamos conhecer agora 5 fatos sobre as descobertas da espeleologia. Encontramos fósseis de animais em cavernas pelo fato de terem sido carregados para lá pela ação da água ou porque morreram lá dentro. Os fósseis encontrados nas cavernas brasileiras são de animais que viveram entre 20 mil e 10 mil anos. Portanto, alguns podem ter sido contemporâneos do homem. A Gruta da Lapinha foi palco das primeiras pesquisas paleontológicas brasileiras desenvolvidas pelo cientista Peter William Land em meados do século passado. Com o apoio de cientistas, foi criado em 1999 um parque exclusivamente para a proteção de um grande conjunto de cavernas em Minas Gerais, o Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu. A Toca da Boa Vista, no estado da Bahia, com mais de 100 quilômetros de extensão, é uma das maiores cavernas do Hemisfério Sul. Renato, você tem alguma coisa para comentar nesses fatos aí? Um aspecto interessante que a gente podia dar uma enfatizada é talvez um dos principais achados arqueológicos brasileiros, né? Que foi o esqueleto da mais antiga mulher do Brasil, a Luzia, né? Que foi encontrada na Gruta da Lapinha. E hoje esse material ósseo está no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Em cima do crânio da Luzia foi recomposta a face dela. E descobriu-se, a Luzia não era etnicamente semelhante aos índios atuais brasileiros. Ela era muito mais parecida com os negroides da Melanésia, da Austrália, do que propriamente com os indígenas atuais do Brasil, né? Então é um achado importantíssimo, é um achado assim, chave aqui na América do Sul, né, que foi encontrado dentro de uma gruta Lapinha, onde o Peter Lund tinha praticamente começado os estudos paleontológicos e científicos em cavernas no Brasil. E eu tive o prazer de visitar essa gruta. E agora uma dica da nossa emissora. Não perca a nossa sessão Evolução.
o grande mágico Astolfo Braga fez seu número final. Desapareceu completamente. Será mágica? Será um truque? Terá o grande Braga fugido para uma gruta? A investigação não descansará até encontrarem a Caverna do Bragão. Grande filme esse, hein? Mas, Renato, quais são os perigos que a civilização moderna pode apresentar para a conservação das grutas? O primeiro seria a urbanização, né? O crescimento das cidades sobre áreas de cavernas, né? Então isso poderia ter alterações de fato, né? A própria poluição desses sistemas de caverna através de fossas sépticas e lançamento de esgotos, o próprio bombeamento, né? Para uso para água, para consumo de água dessas cavernas, né? Mas da mesma forma que o homem, a urbanização pode impactar as grutas, as cavernas também podem impactar a urbanização, né? Como é o caso, por exemplo, que aconteceu na região de Sete Lagoas, onde está a Gruta Rei do Mato, a região de Cajamar, em São Paulo, cuja cidade foi feita em cima de áreas de cavernas. E aí, quando começaram a bombear a água das cavernas, gerou espaço e o teto das cavernas desabou com as casas todas para dentro, né? Então, é um fato que não ocorre só no Brasil, mas em vários outros lugares do mundo. Eu poderia destacar também a mineração. A mineração é um risco muito grande para a integridade das cavernas, né? Várias grutas no Brasil, aqui no Rio de Janeiro também, no Nordeste, em Cantagalo, para a indústria de mineração de calcário, para a fabricação de cimento, podem colocar em risco a integridade das cavernas, né? Na própria proximidade das cavernas com as minas, com detonações, podem destruir espeleotemas e outros tipos de impacto. As grutas do Brasil são protegidas integralmente, foram, a partir de 1990, por decreto, protegidas integralmente. Em 2008, esse decreto foi revogado, instituído outro decreto que viabiliza a destruição de cavernas. E cavernas que não seriam consideradas significativas, né, ou menos significativas, poderiam ser destruídas para o avanço da exploração mineral, por exemplo. Mas isso é muito subjetivo, não se determinar. Completamente subjetivo. É isso que a sociedade espeleológica, que a comunidade espeleológica está reclamando muito, né, da subjetividade de considerar uma caverna significativa ou não significativa. Renato, olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua visita, obrigado por todos os esclarecimentos. E para você que nos assiste, vá viajar, desperte o espeleólogo que há em você. Vá visitar nossas grutas e cavernas em todo o Brasil. Nos vemos na próxima Conversa Periódica. Até já!